Os maias faziam parte de uma das civilizações pré-colombianas. Eles estavam estabelecidos numa região conhecida como Mesoamérica, e boa parte do seu território fazia parte da América Central e América do Norte. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas vestígios dessa civilização também foram encontrados em El Salvador, Belize, Honduras e etc. Por conta das condições do ambiente naquela localização, não foram muitas as culturas que prosperaram após o cultivo. Entre as que foram bem-sucedidas, podem citar principalmente o milho, o cacau, a batata, o algodão e algumas frutas. Os maias desenvolveram técnicas agrícolas como os terraços para vencer a erosão, e drenaram pântanos a fim de tornar a região própria ao plantio. Dada a forma com que era realizado o cultivo, a produção se mantinha por apenas 2 ou 3 anos consecutivos. Com o desgaste certo do solo, o agricultor era obrigado a procurar novas terras. Em relação à sua organização social, as cidades maias se dividiam em cidades-estados, que juntamente com as aldeias formavam unidades políticas independentes, cada qual com um grau de desenvolvimento próprio. As cidades-estados comercializavam entre si e mantinham relações bélicas. Com isso, guerras e conflitos entre elas eram bem comuns. Em cada estado, a autoridade era exercida em nome de um deus. O chefe de governo das cidades era assessorado por um conselho e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos, responsáveis pela manutenção da ordem pública, como o chefe das aldeias, os chefes militares, entre outros. Cidades-estados como Palenque, El Tajín e Xochicalco se transformaram em centros urbanos da civilização maia, deixando como registros palácios e templos religiosos, onde a população adorava uma infinidade de deuses. Podem ser destacadas algumas cidades-estados maias, como Copán, Tikal, Palenque, Calakmul, Monapac, Mayapã e Chichén Itzá. De acordo com alguns historiadores, Chichén Itzá era uma cidade híbrida que mesclava a cultura maia e tolteca. A grandiosidade da sociedade maia foi construída com o trabalho de uma população controlada e disciplinada. A cúpula deste sistema era composta por governantes, nobres e sacerdotes. Posteriormente, houve empresários, comerciantes e soldados, enquanto na parte inferior da sociedade estavam os camponeses e escravos. A organização social em camadas era feita de forma que os escravos ficassem abaixo de todos, seguidos pelos camponeses, servidores do Estado e, por fim, no topo, havia a família real e pessoas que ocupavam altos cargos no governo. O grupo social mais poderoso, o dos sacerdotes, monopolizava a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. O rei maia, conhecido como Adial, era a autoridade máxima da cidade. Ele era conhecido por seus súditos como uma manifestação dos deuses, sendo descendente divino, e seu poder era transmitido de maneira patrilinear, sendo a linhagem real passada para os membros masculinos. Posteriormente, os reis maias poderiam ser mulheres, rainhas, caso o rei suzerano não estivesse na cidade correta, ou estivesse fora da cidade, como por exemplo lutando em uma batalha. Como dito anteriormente, o rei poderia estar longe da sua cidade, pois poderia estar em uma batalha ou guerra. Isso porque o rei também era guerreiro, assim como a elite de soldados que o cercavam. A base econômica dos maias era a agricultura, principalmente do milho, praticada com a ajuda da irrigação, utilizando técnicas rudimentares e itinerantes, o que contribuiu para a destruição de florestas tropicais nas regiões onde habitavam. Desenvolveram também atividades comerciais, cuja classe dos comerciantes gozavam de grandes privilégios. Como unidade de troca, utilizavam sementes de cacau e sinetas de cobre, material que empregavam também para trabalhos ornamentais, ao lado do ouro, da prata, do jade, das conchas do mar e das plumas coloridas. Entretanto, desconheciam as ferramentas metálicas. A agricultura era a principal atividade econômica dos maias. Os principais gêneros agrícolas cultivados pelos maias eram milho, cacau, algodão, tomate, batata e frutas. O cacau era especialmente valorizado pela elite, que consumia bebidas à base de chocolate. O algodão era fiado, tingido e tecido em panos valiosos para serem comercializados. O modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada e, teoricamente, o Estado era o proprietário de todas as terras. Enquanto membro da aldeia, todo camponês tinha o direito de usá-las e delas tirar o sustento, com a obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo Estado. O Estado apropriava-se também da força de trabalho dos camponeses.
obrigando-os a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos e grandes obras de irrigação e represas. Embora a terra fosse coletiva, os nobres e grandes comerciantes usufruíam mais das propriedades. As famílias recebiam lotes de terras para plantarem e garantirem a subsistência e pagar os tributos ao Estado. Os maias não desenvolveram o sistema monetário, ou seja, não cunharam moedas. As trocas de produtos ocorriam com frequência entre os comerciantes das cidades. Como base de trocas, eram usados produtos valorizados pelos maias, como por exemplo cinetas de cobras, sementes de cacau, pedras de ouro e prata, plumas coloridas e conchas. Existiam várias rotas de comércio, usadas pelos comerciantes, que ligavam várias cidades. Por elas, os comerciantes vendiam objetos de cerâmicas, plumas, conchas, sal, sementes de cacau, roupas e outras mercadorias. O comércio era um componente essencial da sociedade e no desenvolvimento da civilização maia. As cidades que cresceram para se tornar as mais importantes geralmente controlavam acesso a bens comerciais vitais, ou rotas de transporte. Os maias acreditavam em diversos deuses, portanto sua religião era politeísta. Esses povos acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tomoanchan, paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditava ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Como mencionado anteriormente, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Os sacrifícios, em geral, eram feitos com prisioneiros de guerra ou pessoas que se entregavam para ser sacrificadas. Tomoanchan era concebido como um paraíso onde os deuses criaram o primeiro membro da atual raça humana, a partir de sangue sacrificado e ossos humanos moídos que haviam sido roubados de Mictlan, o inframundo. A palavra Tomoanchan não é de origem náhuatl, contrariamente ao que poderia pensar-se, tendo sido demonstrada sua etimologia maia. Com um significado que pode ser aproximado por lugar do céu brumoso, as descrições de Tomoanchan patentes no Código Florentino indicam que os naus do pós-clássico pensavam que se situava nas terras baixas úmidas da região da costa do Golfo do México, habitada pelos Aztecas. Os maias formaram um vasto império formado por várias cidades-estado independentes. Em âmbito geral, cada um desses núcleos urbanos era constituído por uma teocracia, sistema de governo em que o representante máximo é visto como um representante dos deuses na terra, chamado de Alak Yunik. Esse líder também ocupava funções militares que o incumbiam de fazer prisioneiros de guerra e oferecer os mesmos como sacrifício para os deuses. O grupo dos sacerdotes estava na nobreza junto com governantes e chefes guerreiros. Eram grupos de maior poder, pois além da autoridade religiosa, tinham em suas mãos todo o conhecimento científico no qual eram o núcleo da vida em comunidade. O sumo sacerdote, que possuía um maior grau político, se chamava Ahautan, que significa Senhor Serpente, e controlavam os rituais e as ciências. Escrevia os códices, tanto religiosos como históricos, e administrava os templos, enquanto os sacerdotes menores eram El-Akin com várias funções, como pronunciar discursos baseados nos códices. O percurso entre o momento do primeiro contato entre espanhóis e maias até a conquista do povo maia foi longo. Estima-se que os primeiros contatos dos espanhóis com a Mesoamérica ocorreram no século XVI, em 1511. Um navio espanhol com 15 homens e 2 mulheres naufragou no norte da península de Yucatán, perto da atual cidade mexicana de Cancún. Seus tripulantes pretendiam ir até Cuba, porém foram capturados pelos moradores daquela região. 6 anos depois, em 1517, o explorador espanhol Francisco Hernández chegou na mesma região, com 110 homens em 3 navios. Ele acreditava ter chegado a uma ilha. Contudo, essa expedição não foi bem sucedida. Em dado momento, ele e seus homens foram atacados por uma tribo local, e muitos espanhóis morreram pelas mãos dos nativos. O explorador Juan de Grijalva viajou para o Yucatán no ano seguinte. No entanto, o Império Maia estava muito distante de seu auge e se encontrava afundado em terrível crise, o que levou os exploradores à tentativa de conquistarem primeiro impérios mais ricos e poderosos, como seus vizinhos astecas. A civilização maia, que por 7 séculos foi a mais desenvolvida do Ocidente, já se encontrava em franco declínio quando os espanhóis chegaram.
Até mesmo suas cidades-estado estavam destruídas e abandonadas. A tese melhor aceita é de que a sociedade maia teria passado por 2 secas terríveis, o que os levou ao esgotamento do solo, que teria tornado a produção insuficiente para as necessidades de consumo e obrigado os maias a abandonarem suas principais cidades após conflitos internos para a expansão de terras cultiváveis. Tal situação também pode ter relação com o fortalecimento de outras civilizações da região, como os toltecas e os astecas, que possivelmente subjugaram os maias. Todavia, o trágico declínio dos maias, simultâneo à ascensão de civilizações próximas, ainda deixa muitas perguntas. A primeira grande iniciativa de conquista dos maias ocorreu em 1527, liderada por Francisco de Montejo. Depois de massacrar cerca de 1.200 nativos na cidade de Chalca, suas tropas acabaram expulsas de Yucatán no ano seguinte. Uma nova invasão ocorreu em 1531, mas também acabou em fuga espanhola. Em 1540, Francisco Montejo Filho, que herdara a missão do seu pai, chegou à península com um grande exército. Os maias eram bem resistentes ao domínio espanhol e tinham uma cultura bélica bem desenvolvida. Além disso, eles não possuíam um governo centralizado que pudesse ser derrubado facilmente. Por isso, os espanhóis eram obrigados a travar diversas batalhas para conquistar pequenos centros de poder até poderem subjugar os maias. 6 anos depois, apoiado por alguns chefes locais, foi declarada a vitória na região de Yucatán. Mais ao sul, entretanto, os maias seguiam livres. Tayasal, na atual Guatemala, foi o último foco de resistência e só caiu em 1697. A conquista da América Espanhola no geral ocorreu majoritariamente por meio de violência. Mesmo os contatos iniciais que eram amigáveis logo foram superados pela ambição dos espanhóis de conquistar e explorar, principalmente a procura de metais preciosos. Após a conquista, os europeus se utilizaram do já existente formato político, de modo que facilitasse seu domínio sobre os maias. Eles estabeleceram tratados com a liderança nativa, de modo que estes fossem intermediários entre os conquistadores e o resto do povo maia subjugado, como a massa de trabalhadores escravos. Desse modo, uma hierarquia se formou. Os espanhóis controlavam os líderes maias e esses, por sua vez, controlavam seu povo segundo a vontade dos conquistadores. Vale lembrar que os maias foram apenas conquistados, mas não exterminados. A cultura maia travou uma luta paciente e silenciosa para se manter e sobreviveu a todas as conquistas e se mantém preservada nos trajes, na comida, nas lendas, nas músicas e nas danças. Hoje, cerca de 6 milhões de pessoas que vivem em Yucatán e na Guatemala são consideradas maias. Elas possuem 25 dialetos diferentes ainda vivos, em sua maioria vivem exatamente da mesma forma que seus antepassados, espalhados pela zona rural, vivendo da agricultura e visitando o centro da vila apenas em ocasiões festivas. Dentre todas as curiosidades que abrangem a misteriosa civilização maia, a principal está provavelmente relacionada aos seus calendários. De acordo com o calendário maia, que é baseado nas estrelas 6 e 1, que são como totens com símbolos gravados neles, o mundo era para ter se acabado em 21 de dezembro de 2012, que era o último dia constado nos calendários. Mas na concepção maia, o fim de uma coisa era apenas o início de outra, então a gente estaria simplesmente passando por uma mudança de era. Aprofundando-se um pouco mais nas estrelas, começando com a primeira, que está localizada em Cobá, no México, ela é dividida em 4 partes e conta a história dos governantes do Império e menciona o fim do mundo, mas por estar muito danificada não é possível retirar mais informações. Já na estrela 6, ela retrata a vida do governador Afu-Balã e é conhecida como a estrela do fim de uma era, e fica explícito as informações desse fim como o número de ciclos completos no calendário.